eu sou Gisele Carvalho e esse é o meu canal no YouTube. Seja muito bem-vinda, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, principalmente para quem está iniciando na área da maquiagem. Mas talvez você já é maquiadora e talvez nunca teve uma aula técnica, uma aula de teoria a respeito desses conceitos que eu vou falar aqui agora, que é sobre textura, acabamento e cobertura. É muito importante você entender esses conceitos de forma aprofundada para você alinhar a expectativa e a realidade da sua maquiagem. Muito provavelmente você já ouviu falar em pelo menos um desses conceitos. As pessoas às vezes confundem isso, inclusive profissionais, porque eu, por exemplo, nunca fiz nenhum curso profissional que me desse esses conceitos. Então é muito interessante que você entenda isso desde já, para que você tenha autoridade sobre o assunto, para que você comece a trabalhar na área com o pé direito. Ou se você já é maquiadora e nunca ouviu falar, né? Nunca tinha visto isso de forma aprofundada, você agora tem isso na sua bagagem. Nunca é tarde, né? Eu também demorei a perceber esses conceitos, demorei a aprender sobre isso de forma teórica, de forma aprofundada. Então hoje eu estou passando aqui para vocês. Então um grande benefício de você entender sobre isso é você ter mais autoridade sobre o assunto. Quanto mais conhecimento técnico e teórico da maquiagem, mais você se destaca se você mostrar isso para os seus clientes. E um outro ponto muito importante, um outro benefício que é essencial, é você comprar de forma assertiva. Já falei no outro vídeo, no como começar, né, a trabalhar na maquiagem, é de você não precisar de comprar diversos produtos, você não precisa ostentar maquiagem, sabe? Você não precisa ostentar produtos. Então, é um benefício muito grande você entender sobre textura, acabamento e cobertura, porque você já vai comprar de forma assertiva. Você não vai errar na hora de comprar a maquiagem se você sabe qual é o efeito delas, se você sabe qual é a textura, qual é o acabamento e qual a cobertura delas, de acordo com aquilo que você quer, de acordo com aquilo que você precisa. Então, sem mais delongas, vamos pontuar aqui cada um desses conceitos para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. Tudo que eu vou ensinar aqui para vocês valem para todos os produtos que a gente utilizar, tá? É base, pó, glitter, enfim, iluminador, tudo. Esses conceitos se abrangem todos os produtos que a gente utiliza, não só na maquiagem, né? Mas aqui especificamente na maquiagem. Então, primeiro, o que é textura? Textura é meio que o estado físico, as características físicas do produto. Lembra que a gente aprendeu na escola sobre estado sólido, líquido e gasoso da água? Então, é mais ou menos isso, só para a gente conseguir entender, ilustrando um pouco. A textura é justamente a característica física. Se o produto é mais líquido, se o produto é mais cremoso, se ele é mais pastoso, se ele é em mousse, se ele é um sérum, se ele é em gel, se ele é em pó solto, se ele é em pó compacto. Tá vendo? É a característica física do produto, tá bom? Já a cobertura nos fala da uniformização que aquele produto vai trazer, ou seja, o tanto de pigmento que o produto tem. Por exemplo, a base de cobertura leve é uma base que tem pouco pigmento. Já a base de cobertura alta significa, né, nos diz que aquele produto tem muito pigmento. Uma sombra bem pigmentada significa uma sombra com alta cobertura, ou seja, tem muito pigmento naquele produto. Já uma sombra que não pigmenta nada significa que tem pouco pigmento no produto, ela não uniformiza, então ela tem uma cobertura baixa. Já o acabamento é uma característica que nos diz o efeito final do produto. Por exemplo, a base mate. Ela traz esse efeito matificado na pele, ou seja, ela é uma base que vai deixar a pele sequinha, ela não vai deixar muita luminosidade, né? Então, esse é o acabamento da maquiagem. Uma base, ela pode ser mate, ela pode ser luminosa, ela pode ser acetinada, ela pode ser semi-mate. Então, essa característica é o acabamento. A mate deixa a pele mais sequinha, né? Como eu já disse. Já a luminosa, por exemplo, deixa aquela pele mais viçosa, com aquele brilho mais natural. Esse é o acabamento daquela base. Outro exemplo é o glitter fino. O glitter fino, ele nos traz um acabamento de brilho sutil, de brilho mais delicado, né? Não é aquele brilho, o mesmo acabamento do brilho grosso, por exemplo. A característica dele fina é lá na textura. O glitter é fino, tá lá na textura.
Mas o acabamento, o efeito final, aí sim é o acabamento. Então aqui agora eu vou mostrar para vocês de forma mais aplicada mesmo nos produtos, como que eu consigo identificar cobertura, textura e acabamento. Então agora de forma mais prática vamos entender um pouco sobre questão de textura, acabamento e cobertura, beleza? Então eu vou começar aqui com os produtos de preparação de pele, por exemplo. Eu vou explicar de forma mais aprofundada a aplicação deles em cada tipo de pele, mas aqui eu quero já mostrar para vocês a questão da textura para vocês conseguirem entender na aula de preparação de pele. Esse aqui é um hidratante, é o Hydra Buster da Natália Capello, e ele tem a textura em gel, ó, percebem? A textura dele é em gel. Já a textura do creme Nivea facial, inclusive tá fechadinho, vou abrir ele. Ontem esqueci de tirar essa tampinha, ó. Tá vendo? Ele já é em creme, são texturas diferentes, né? Então, quando a gente falar de hidratante em gel ou hidratante em creme, ou aquele, por exemplo, de latinha da Nivea, aquele já é um hidratante em pomada, também é uma textura diferente dessa, entenderam? Então, quando a gente falar sobre isso, é sobre textura do produto. E cada um deles tem um acabamento diferente na pele. Esse deixa a pele mais sequinha, ou seja, o efeito final dele na pele. Já o efeito desse produto na pele não deixa a pele tão sequinha quanto o hidratante em gel. Percebem essa diferença? Então, beleza, vamos pro próximo. Vamos falar sobre corretivo. Esse é um corretivo líquido, ou seja, a textura dele é líquida, né? Ele tem uma textura mais líquida. Vou colocar aqui também na minha mão pra gente entender a diferença. Bom que já hidratou, né? Ó, ele tem uma textura mais líquida, ó, tá? Não é de escorrer, né? Mas é uma textura líquida. Comparado com esse aqui, ó, que já é o produto em creme, ele é pastoso. Ele é bem diferente a textura de um e de outro, né? Esse aqui é bem mais grosso, tá? Já esse aqui, ó, mais fino, mais fácil de aplicar, mais fácil de espalhar, tá bom? E cada um tem a sua função, tá? O cremoso, por exemplo, eu uso para fazer uma camuflagem. Já o líquido é para dar um acabamento, para iluminar a pele, porque ele tem uma textura mais leve, ok? Então, a textura dele é líquida ou é cremosa. Já a cobertura é o tanto de pigmento que esse produto tem. O tanto que esse produto vai uniformizar a minha pele. Se vai uniformizar pouco, se vai uniformizar muito, né? Se tem muito pigmento ou não. A mesma coisa é o líquido. Independente, pode ser que tenha produto líquido com alta cobertura, leve cobertura, cobertura média, tá bom? Pode ter produto pastoso com alta cobertura, cobertura média, cobertura mais alta. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, não existiam muito produtos, tanto corretivo quanto base. Eu sei que eu vou falar assim, vocês não estão olhando para mim, mas prestem atenção. Não existiam muitos produtos de alta cobertura e com a textura fluida. Para um produto ser de alta cobertura, ele precisava necessariamente de ser de textura grossa, pastosa, mais cremosa. Hoje em dia não. Hoje em dia existem produtos líquidos com a textura fluida, mas que têm uma alta pigmentação, como por exemplo a base da Bruna Tavares. Vou pegar aqui as bases de uma vez. A base da Bruna Tavares ou a True Match da L'Oréal são bases que são fluidas. Vou até pegar aqui, ó. Olha aqui. Ela é fluida, ó. Ela escorre na minha mão. Aqui, percebem? Ela tá escorrendo na minha mão. E ela tem uma alta cobertura. Olhem isso. Ó. Tá vendo? Ela cobre muito a pele, muito mesmo. Vou espalhar aqui um pouquinho mais, ó. Ela tem uma alta cobertura. Eu sou apaixonada com essa base, porque ela não tem um acabamento mate, que eu não gosto muito de base de acabamento mate. Então, ó, essa é uma base fluida, tá? Porém, de alta cobertura. Olha a diferença dessa. Vou colocar aqui, ó. Vou tirar meu relógio.
vocês conseguirem ver melhor aqui, ó. Olha a diferença dessa. Ó, ela não escorre nada. Ai, cadê? Aqui. Olha a diferença dessa. Ela não escorre nada. Nada, nada, nada. E olha a cobertura. Ela também é uma cobertura alta. Percebem? A cor é diferente, né, gente? Aqui tá mais clarinho. A cobertura, ela também é alta. Então, olha a cobertura dessa e a cobertura dessa. São coberturas similares. Mas a textura de uma é líquida e a textura dessa é mais cremosa, um pouco mais pastosa, tá bom? O acabamento delas também é próximo, porque nenhuma delas tem o acabamento mate, que são as que eu mais gosto, né? De acabamento mais luminoso, acetinado. Beleza? Eu vou limpar aqui minha mão, já volto. Então, recapitulando a base. A base, ela é essa aqui, por exemplo. Então, ela tem uma textura fluida, ela tem alta cobertura e tem um acabamento assim mais acetinado, ela não é mate. Diferente dessa aqui agora. Qual que é a diferença? A textura dela. A textura dessa base, ela é mais grossa, ela é mais cremosa. Mas ela também tem alta cobertura e também tem uma textura mais acetinada, mais luminosa. Ela também não fica mate. Então, deu para perceber a diferença? Uma base, por exemplo, que tem uma cobertura mais leve, seria a da Nina Secrets, por exemplo. Ela é mais fluida, mas ela tem uma cobertura mais leve. Ela não tem uma cobertura tão alta quanto essa, tá? E tem um acabamento também que não é mate, que é um acabamento mais acetinado, luminoso. Então, por exemplo, essa base aqui é uma base que eu recomendo muito para peles maduras, porque pele madura exige uma textura mais fluida, tá bom? Uma textura mais fluida que não seja muito grossa, muito densa. Ah, Gisele, mas então o que eu posso diluir a base para poder conseguir trazer uma textura mais fluida? Pode, tá? Então, eu, inclusive, recomendo para quem é maquiador iniciante, por exemplo, que tenha uma base de cobertura alta, que seja mais densa, mais cremosa, e que você consiga diluir para ter outras texturas. Vai diminuir um pouco a cobertura? Vai, honestamente vai. Fisicamente falando, vai, porque você vai aplicar um produto, ele vai espalhar, então o pigmento também vai se espalhar. Mas não tanto assim, como ela tem muita cobertura, então ela não vai se espalhar tanto. É interessante que você, se você quer uma alta cobertura, já tenha uma base na textura fluida de alta cobertura. Mas eu aconselho muito a pessoa, quando é maquiador, já comprar uma textura mais grossa e diluir, porque vai super atender, super mesmo, tá? Então vamos lá, outros produtos pra gente entender melhor. Delineador, eu até trouxe aqui, ó. Delineador, esse é um delineador líquido, ele tem uma textura, né, mais líquida, ó. Ali, ó. Só de você encostar já aplica. Esse é da Natália Capelo. E esse é o em gel, ó. Ele já é todo cremoso. Eu preciso vir com um pincelzinho, diluir, para poder ficar mais maleável, para poder trabalhar, ok? Diferença também ali de textura. Aí tem diferença no acabamento, né? Tem tem delineadores que tem um acabamento brilhante, já tem delineadores que tem um acabamento opaco, fosco. Percebem a diferença ali, ó, de acabamento. Às vezes o produto ele tem a textura líquida, mas o acabamento dele é brilhante. A mesma coisa que cobertura. Tem produto que ele fica bem pretinho, que pigmenta muito, ou seja, ele tem uma alta pigmentação, uma alta cobertura. Tem produto que você passa e fica até meio cinza, nem fica preto direito, porque tem uma baixa cobertura, ok? Texturas de corretivo. Ah, eu falei de corretivo já, né? Tem até esse aqui, eu coloquei essa paletinha, que essa é uma paletinha de produto cremoso, ó, da MAC de produto cremoso, só para vocês entenderem também, tá? Então, produto cremoso, só para ilustrar, além desse da Natália Capelo. Então, eu vou mostrar para vocês agora a sombra. Então, existem sombras líquidas, tá? Existem as sombras líquidas e existem as sombras em pó, né? A textura do produto é o estado físico do produto. A cobertura é quando você aplica e ela pigmenta bem ou não pigmenta bem, tá vendo? Essa, inclusive, pigmenta muito bem. Então, a alta cobertura, tá bom? Já o acabamento é se ela é mate, como essa,
ou se ela é cintilante, quanto essa, tá vendo? A diferença de acabamento, beleza? Outra coisa, iluminador, ó. O iluminador, ele pode ser em pó solto, tá? Ou ele pode ser em pó compacto, mas ele também pode ser em gel, aquele Natgel, eu até não trouxe ele aqui não, mas tem o Natgel, por exemplo, vários iluminadores líquidos. Isso diz o estado físico do produto, tá bom? Já a forma que ele vai agir, né, se ele pigmenta bem, se não pigmenta, a cobertura. Já o acabamento, eu vou ver se o iluminador, ele é um iluminador mais flocadinho, se ele é um iluminador para deixar aquele brilho mais liso. Isso aí é o acabamento dele. Aqui tem um e aqui tem outro, ó. Totalmente diferente o acabamento de um e o acabamento de outro. Porque o compacto, aqui tá sem corretivo nem nada, né? Só pra gente ter uma noção. O compacto, ele deixa aquele acabamento de iluminador mais liso. A pele fica lisinha. Já a textura em pó solto deixa o brilho um pouco mais flocadinho. Apesar de você lustrar, fazer o movimento de lustrar, ele ainda fica um pouco mais flocadinho. Não sei se no vídeo vai dar pra ver bem, mas depois vocês fazem o teste na mão de vocês também para vocês conseguirem identificar. Agora eu vou mostrar bem sobre a questão de glitter, pigmento e glitter fino, glitter grosso e pigmento. O pigmento é uma sombra em pó, tá? Ó. A textura dela é bem fininha, ó, percebem? Ele pode ser cintilante, ter um acabamento cintilante, ou pode ter um acabamento opaco também. Mas é sempre assim, ó. Ele é até o chamado asa de borboleta, famoso asa de borboleta. Ele tem esse nome por causa, não sei se você já pegou na asa da borboleta, mas ela solta esse pozinho. Então, o pigmento se aplica em cima do corretivo, como uma sombra normal, tá bom? Como uma sombra compacta que a gente já conhece. Então, esse é o pigmento. Já o glitter é diferente, ele não tem essa textura fina. O pigmento, ele tem a textura fina, traz cobertura, porque uniformiza a pele, tem pigmento, tá? E o acabamento dele pode ser opaco ou cintilante. E a textura dele, como eu disse, é fina e é sempre em pó, tá bom? Já o glitter fino, ó, o glitter fino, até voa. O glitter fino é diferente. Ele tem, vou pegar aqui, uma textura mais flocadinha, tá? Ele tem uma textura flocadinha, ó, tá? Ele tem uma textura bem flocada, é totalmente diferente do pigmento. Vou colocar aqui um do lado do outro, pra gente conseguir identificar. Totalmente diferente, tá? O pigmento não precisa de cola, como eu já disse. Vou limpar minha mão. O pigmento não precisa de cola, como eu já disse. Já o glitter precisa, e eu vou explicar aqui como que a gente aplica. O glitter grosso, ó, aí é totalmente diferente de um e do outro. Ele é, ó, todo mais flocado ainda, mais grosso, né? Então é o glitter grosso. Ele não tem nenhuma cobertura, ele só acrescenta o brilho também, a maquiagem. Na hora que você for comprar, não tem diferença, tá? Lá a bancada, eles não vão te falar esse é asa de borboleta, esse é pigmento fino, esse é pigmento grosso, não. Você vai ter que identificar até mesmo no próprio, se não tiver testador, né, provador, você vai ter que olhar direto na embalagem, beleza? Então aqui foram alguns exemplos só para vocês conseguirem identificar essa questão de textura, acabamento e cobertura de forma melhor. Essas informações que eu passei para vocês são muito importantes porque elas interferem no resultado final, então logo interferem no resultado que você espera da maquiagem. Dessa forma você consegue alinhar a expectativa e a realidade. Você consegue entender o que o produto vai te trazer e aí você vai conseguir alinhar com o que você quer, com aquilo que você gosta. Às vezes a gente espera algo do produto que não é característica dele. Por exemplo, se você gosta de uma pele iluminada, mas com aquele efeito, né, final, com acabamento mais iluminado, viçoso,
você não vai gostar de uma base mate. Então não é que a base mate não seja boa, ela é boa, ela pode ser boa para o efeito que ela promete. Entendeu? É muito importante você conseguir entender isso para que você não erre nas suas compras, para que você consiga acertar exatamente o efeito que você quer naquela determinada maquiagem, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aqui nos comentários o que você achou, se você já conhecia esses conceitos, se você confundia ali entre eles, né? Você achava que textura era a mesma coisa de cobertura ou de acabamento, enfim. Me conte aqui nos comentários, tá bom? Compartilhe bastante, eu conto com você. Um grande beijo, tchau, tchau!